Você vai aprender física, eu garanto. Fera, a gente já falou aqui sobre a interação elétrica entre corpos carregados. Quando dois corpos carregados estão próximos, entre eles surge uma interação, uma força de natureza elétrica, que pode ser repulsiva se os dois corpos tiverem cargas de mesmo tipo, ou ambos positivos ou ambos negativos, ou pode ser uma força atrativa, uma força de atração, quando os corpos têm cargas de sinais diferentes, um positivo e o outro negativo. O que acontece é que essa força é uma força de ação à distância, não necessita que os corpos estejam em contato. E a toda força de ação à distância a gente associa um campo. Então existe um campo de forças associado a essa força elétrica. Existe um campo de natureza elétrica que é próprio dos corpos que têm carga. A carga elétrica é uma propriedade do corpo e o campo é próprio da carga elétrica. Quando o corpo tem dimensões desprezíveis, ou seja, o tamanho não é considerado, mas ele está carregado, a gente diz que temos uma carga pontiforme. Cuidado, carga é uma propriedade do corpo, ela não tem forma, ela é uma propriedade do corpo, quem tem forma é o corpo. E aí quando o corpo tem um tamanho desprezível, ele é uma partícula. Então, ele é um corpo de dimensões desprezíveis, ele é pontiforme. Então, é um corpo de dimensões desprezíveis que possui carga elétrica. E aí, em torno, ao redor desse corpo, a simples presença dele altera as propriedades elétricas ao redor. E essas propriedades elétricas ao redor são alteradas porque ter carga elétrica cria em torno do corpo um campo de natureza elétrica. Eu gosto de fazer um paralelo, uma comparação com perfume. Imagina que você botou um perfume daqueles de bem intenso, um perfume francês bem forte. E aí você entra numa sala. Ao entrar na sala, a sua presença altera as propriedades olfativas, organolépticas das pessoas que estão no ambiente. Então, as pessoas passam a sentir uma diferença simplesmente por conta da sua presença. Então, se existir alguém na sala com a sua chegada, esse alguém vai sofrer uma interação com você através do perfume. E aí aqui, esse exemplo do perfume me é útil para que eu possa diferenciar com você, quando estiver tratando de campo elétrico, a carga que é geradora do campo e a carga que é carga de prova do campo. Primeira coisa, anote isso aí. Toda carga gera campo. Todo corpo carregado gera campo em torno de si. E todo corpo carregado que é colocado numa região de campo elétrico sofre uma força elétrica. Então não existe essa coisa de um é geradora e o outro é prova. Todo corpo carregado pode ser carga geradora e pode ser carga de prova. Ué, Ives, como assim? Vamos lá usar o exemplo do perfume. Imagine que alguém saiu de casa com um perfume floral. Faz de conta que você está gostando desse desenho, que isso aqui é uma flor. Então, botou um perfume bem forte floral. Ao chegar em qualquer ambiente, esse perfume floral fica nos arredores. Todo ao redor sente a presença desse perfume. Aí tem uma outra pessoa aqui. Essa pessoa vai perceber o perfume floral. Então, essa da direita é gerador do perfume floral. Essa da esquerda é prova, ela sente o perfume floral. Só que essa pessoa da esquerda está usando um perfume cítrico. Imagina que isso aqui é um limão. Usa a imaginação, fera. Essa pessoa, ao chegar no ambiente com perfume cítrico, ela deixa todo o ambiente com a presença do ambiente cítrico. Aí tem uma outra pessoa aqui no ambiente e para o perfume cítrico, o da esquerda gera, o da direita sente, sofre, é prova. Então, para o perfume cítrico, o da esquerda é gerador, o da direita é carga de prova. Se chegam os dois perfumados, atenção agora,
Para o perfume cítrico, o da esquerda, que é quem está com o perfume cítrico, cria um campo de cheiro ao redor dele e quem está usando floral vai sentir esse cheiro. Então, para o perfume cítrico, o da esquerda é gerador, o da direita é prova. Para o campo floral, que se emana a partir da pessoa da direita e é percebido pelo da esquerda, para o campo floral, o da direita é gerador e o da esquerda é quem prova. Aí a pergunta, Ives, o da esquerda é carga de prova ou carga geradora? Aí a resposta é, depende. O da esquerda é gerador para o cítrico e é prova para o floral. O da direita é gerador para o floral e é cítrico, e é prova para o cítrico. Ele percebe o perfume cítrico, então ele é carga de prova. Ele emana floral, então ele é gerador. Esse aqui emana cítrico, ele é gerador do cítrico. E percebe o floral, então ele é de prova. Os dois podem ser carga geradora ou os dois podem ser carga de prova. Depende de qual campo a gente está falando, se é o cítrico ou se é o floral. Quando a gente fala de carga geradora ou carga de prova, a gente está falando da carga que dá origem ao campo, geradora, ou que sofre o efeito do campo, carga de prova, para aquela situação. Um corpo A que é colocado num local onde já existe um campo elétrico, vai sentir o efeito desse campo elétrico. Então, esse corpo A, neste caso, é um corpo que é prova da existência desse campo. Mas ele também cria ao redor dele um campo elétrico. Então, para esse campo que ele cria, ele é carga geradora. Sempre que a gente estiver se referindo a uma carga geradora ou uma carga de prova, a gente está falando que o campo é a partir da carga, gerador, ou já existe apesar da presença da carga de prova. Se a carga é introduzida num local de campo, essa carga prova a existência do campo, é uma carga de prova. Então, a carga geradora é a carga que dá origem ao campo que a gente está estudando. E a carga de prova é a carga que sente a presença, que sofre a ação do campo que a gente está estudando. Que ação é essa? A força elétrica. Tudo bem? Isso é muito importante, por isso que eu passei todo esse tempo só discutindo isso. Se tiver alguma dúvida ainda, coloca nos comentários. Fora isso aqui, a gente define campo elétrico num ponto, porque sempre que a gente fala de campo elétrico, o campo elétrico é uma propriedade que se manifesta no espaço. Então, é um campo elétrico num determinado ponto. Ele é próprio da carga, mas se manifesta no espaço. Então, em um dado ponto, a gente define que o campo elétrico, aqui vetorial, é a razão entre a força elétrica sofrida pela carga de prova e essa carga de prova. O que é importante você perceber aqui é que quando a gente muda a carga que é colocada em um ponto, a força sobre ela muda, mas a razão entre força e carga para um mesmo ponto é mantida constante. Então, o campo se manifesta no ponto e tem mesmo valor independente da carga que eu coloco nesse ponto. O campo, embora na fórmula a gente tenha a carga de prova, o campo não depende da carga de prova. O campo, ele é função da carga geradora e da distância para essa carga. Mas essa definição permite que a gente faça algumas coisas. Primeira delas, como eu tenho vetor e aqui eu tenho escalar, eu posso reescrever essa expressão assim. A força que age sobre a carga é igual ao produto da carga pelo campo. Na verdade,
a força que atua sobre a partícula carregada é dada pelo produto da quantidade de carga pelo campo. Por que falar da partícula carregada? Porque uma força não age sobre carga. Carga é uma propriedade do corpo. O corpo é que sofre a força. Muita atenção, isso é muito importante. Como eu tenho vetor, escalar, vetor, essa expressão me permite dizer que a força é paralela ao campo elétrico. Então, a força que atua sobre a partícula carregada é sempre paralela ao campo. Agora, com duas condições. Se a carga que sofre a força é positiva, então a força elétrica e o campo elétrico têm mesmos sentidos, ou seja, a força elétrica e o campo elétrico apontam para o mesmo lado. Se a carga de prova é uma carga negativa, aqui vai aparecer um sinal de menos, isso é um vetor, isso é outro vetor, o sinal de menos vai indicar que os vetores, embora tenham mesma direção, vão ter sentidos opostos. Anota isso, que isso é muito importante quando a gente for falar, por exemplo, das linhas de campo. Essa compreensão aqui é importantíssima. A definição do campo em um ponto pode ser dada a partir da razão entre a força que atua sobre o corpo e a quantidade de carga que ele tem. Ou, reescrevendo isso, a força sobre o corpo carregado é igual ao produto da quantidade de carga que ele tem vezes o campo elétrico que ele fica sujeito. Força e campo são sempre paralelos, força elétrica e campo elétrico são sempre paralelos, mas terão o mesmo sentido se a carga de prova é positiva e terão sentidos opostos se a carga de prova é negativa. Lembrando que a carga de prova é aquela colocada num campo já existente e que sofre a ação desse campo. Anote isso aí. E aí, fera, já merece seu like? Então cai matando aí nesse like e já sabe, se tiver dúvida, deixa nos comentários que eu respondo. Uma carga positiva encontra-se numa região do espaço onde há um campo elétrico dirigido verticalmente para cima. Podemos afirmar que a força elétrica sobre ela é... Ora, fera, muito tranquilo. Como a carga é positiva, o sentido da força elétrica que ela sofre, produzida pelo campo existente, é sempre de mesmo sentido que o sentido do campo. Então, se o campo é vertical apontado para cima, a força que a carga positiva sofrerá também será vertical para cima. Simples assim. A alternativa que diz isso para a gente é a da letra A. A de aprovação, fera. Aprovação que é o seu destino. Vamos juntos. Sobre uma carga elétrica de 2 vezes 10 elevado a menos 6 coulombs, colocada em um certo ponto do espaço, age uma força de intensidade 0,8 newtons. Despreze as ações gravitacionais. A intensidade do campo elétrico nesse ponto é... Fera, questão bem tranquila. Basta que a gente lembre que o módulo da força elétrica é igual ao módulo da carga que sofre a ação da força vezes o módulo do campo onde a carga está colocada. Nessa questão, o valor do módulo da força é 0,8 e o valor do módulo da carga é 2 vezes 10 elevado a menos 6. Isso multiplicando o valor do campo. 2 vezes 10 a menos 6 está dividindo, vai passar multiplicando. Então, eu tenho que o módulo do campo é igual a 0,8 dividido por 2 vezes 10 elevado a menos 6. Atenção agora. Para facilitar a minha vida, eu vou escrever o 0,8 como potência de 10.
na forma de notação padrão. Aí eu tenho que o módulo vai ser igual ao módulo do campo. Passando a vírgula uma casa para a direita, eu fico com 8 vezes 10 elevado. Como 0,8 aumenta para virar 8, para compensar eu diminuo aqui no expoente. Como eu andei em uma casa decimal, eu fico com 10 elevado a menos 1. Isso dividido por 2 vezes 10 elevado a menos 6. Então, o valor do campo vai ser 8 dividido por 2, 4, vezes 10 elevado. Esse expoente negativo que está no denominador, ao passar para o numerador, vai ficar positivo. Menos 1 mais 6 dá igual a 5. Então, o módulo do campo é 4, que multiplica 10 elevado a 5 newtons por coulomb. A alternativa que diz isso para a gente é a alternativa da letra E de eita, poxa, coisa fácil. Quando a gente sabe fazer, fica tudo tranquilo. Uma carga elétrica Q igual a 1 microcoulomb de 0,5 gramas de massa colocada num campo elétrico de intensidade E constante sobe com a aceleração de 2 metros por segundo quadrado, sendo g 10 metros por segundo ao quadrado a aceleração da gravidade local, podemos afirmar que a intensidade do campo elétrico é de... Atenção, pelo que o texto está dizendo, o corpo está sujeito à ação de duas forças, a força de natureza elétrica e a força gravitacional. Como ele diz que o corpo está subindo com aceleração 2, ele estando acelerado para cima, tem uma força para cima maior que a força para baixo. Ora, puxando aqui para baixo, na verdade para o centro da Terra, a gente vai ter a força peso. Para ele subir acelerado, já que só tem outra força, essa outra força necessariamente precisa estar apontada para cima, é a força elétrica. E eu posso dizer que a força resultante é a soma das duas forças, mas quando eu escrevo em módulo, é a força maior, força elétrica, menos a menor, que é força peso. Pronto. Isso posto, a gente vai substituir força resultante, lembra da segunda lei de Newton, é massa vezes aceleração. Força elétrica, a gente pode escrever como carga vezes campo. E força-peso, a gente pode escrever como massa vezes aceleração da gravidade. Importante lembrar que a unidade grama corresponde a milésima parte, ou seja, 10 elevado a menos 3 do quilograma. Esse G aqui é de gravidade, esse G aqui é da unidade grama. Quando a gente escreve aqui na massa 0,5 gramas, a gente vai escrever 0,5 vezes 10 elevado a menos 3. Isso vezes a aceleração, que é 2. Vai ser igual. A intensidade da carga é 1 microcoulomb. Micro é 10 elevado a menos 6. Isso vezes a intensidade do campo que a gente está procurando. Menos a massa, que é 0,5 vezes 10 elevado a menos 3, escrevendo em quilogramas, vezes a gravidade, que é 10. Aí, olha só, 0,5 vezes 2 dá 1. 1 vezes 10 elevado a menos 3. É igual. Aqui, 0,5 vezes 10 dá 5. 5 vezes 10 a menos 3 negativo, quando passar para o primeiro membro, vai passar somando. Então, eu já vou escrever aqui para ganhar espaço, olha só, somando com 5 vezes 10 elevado a menos 3, isso dá 10 elevado a menos 6 vezes o valor de E. Então, o campo vai ser igual a 1 vezes 10 a menos 3 mais 5 vezes 10 a menos 3 dá 6 vezes 10 elevado a menos 3. Tudo isso dividido por 10 elevado a menos 6. Esse menos 6
do expoente do denominador vai passar mais 6 aqui para o numerador. Então, fica menos 3 mais 6 dá mais 3. 10 elevado a mais 3 é 1000. 1000 vezes 6 dá 6.000. Então, a intensidade do campo é 6.000 newtons por coulomb. E a alternativa que diz isso para a gente é a alternativa da letra E, de eita poxa, coisa fácil. Fácil quando eu percebo o que tem que fazer e fico atento às unidades envolvidas. Tranquilo?